mudar hábitos, né? Seja você incorporar um que você quer, que você ainda não tem, ou mudar um hábito que você já tem, ou tirar algum hábito ruim da sua vida, parece mais fácil para algumas pessoas do que para outras, né, Sim. Sam? Por que isso acontece? Tem vários fatores, né? Eu acho que existe um fator psicológico, existe um fator neurológico, existe um fator comportamental. Então, uma pessoa que ela é exposta a determinados ambientes, a uma determinada criação, tudo isso vai influenciar na pessoa, nos hábitos daquela pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa foi criada num ambiente familiar, onde a família comia bem, se alimentavam saudável, os pais têm hábitos de praticar atividade física, ou são mais disciplinados, naturalmente eles vão passar isso para os filhos, né? Perfeito. Children see, children do, né? As crianças veem, crianças reproduzem. E então eu acho que isso também é um fator que é muito importante ser levado em consideração, né? Todo esse contexto em que a pessoa cresceu, seja social, seja ambiental, e até como ela foi programada e ela acabou desenvolvendo certos comportamentos, e inclusive também a questão neurológica, né? Nós não temos mentes iguais. Perfeito. A forma como o nosso cérebro funciona, que os nossos neurônios se conectam, é diferente, né? Então, uma criança que praticou esporte a vida inteira, ela tem uma relação diferente com a disciplina, ela tem uma relação diferente com as tarefas que ela tem que fazer do que uma criança que foi criada, por exemplo, na frente da televisão, né? Total. Então, acho que tudo isso acaba impactando bastante. Perfeito, perfeito. Faz total sentido. E eu mencionei no começo do episódio que, poxa, é quase metade, né? São mais de 40% do que a gente faz todo dia, assim, um apanhado de hábitos, né? E a gente percebe isso claramente quando a gente, por exemplo, falta energia em casa e você, poxa, deixa eu ir lá pegar não sei o quê. Aí você vai lá para o ambiente outro cômodo e você automaticamente bota a mão no interruptor, né, para acender a luz, e aí você fala, ai caramba, por que eu tô fazendo isso? Não tem energia, né? E aí a gente percebe que muito do que a gente faz, você não chega no seu quarto escuro e você tem que parar e pensar, peraí, devo acender a luz ou não, né? Assim, e a nossa vida, na verdade, tem um apanhado dessas ações, né? Que são coisas que a gente faz nesse modo automático e que a gente nem se percebe isso, né? Não é uma coisa consciente, né? Não são processos conscientes, né? E é muita coisa mesmo, né, Sam? Você fala quase metade das ações no modo automático, né? E é o que você falou, tem muito a ver com... Os hábitos têm muito a ver com ambientes, né? Os hábitos que as pessoas desenvolvem têm muito a ver com os ambientes em que elas são criadas. Cada um tem... Não é que todos os cérebros desenvolvem os mesmos hábitos, né? Depende muito de ambiente externo, interno, de formação, né? Como você disse. Mas é basicamente tudo neurociência, né, Sam? Não tem outra questão envolvida. É neurociência. Sim, sim. E a questão desses hábitos, né? E do porquê o nosso cérebro acaba... desenvolvendo isso, Perfeito. Tá muito ligado a uma coisa básica de sobrevivência do ser humano. A gente quer economizar energia. Tem a ver com o cérebro preguiçoso, né? Que você fala que é o cérebro preguiçoso, quer economizar energia. Exato. Por quê, Sam? Elucide. Vamos lá, eu acho que o primeiro ponto é a gente lembrar que somos animais, né? Perfeito. Nós somos seres humanos, mas nós somos animais. E o nosso princípio básico é a sobrevivência. Perfeito. Né? Então, se a gente volta lá para os primórdios da humanidade, qual que era o principal objetivo era sobreviver. Sobreviver. Então, não ser pego por um predador. Exatamente. Né? Então, encontrar comida. Exato, exato. E aí, o que acontece? Por que o nosso cérebro, ele foi desenvolvido para isso? Então, quando a gente desenvolve hábitos, quando a gente tem ações que são repetidas, o cérebro, ele gasta menos tempo para fazer, né? Eu falo que é um atalho dos nossos neurônios, né? Eles aprendem esse atalho, né? Então, se eu tô fazendo... Eu já sei que... Dirigir, eu acho que esse é o melhor exemplo, né? Quando a gente tira a carta, a gente vai dirigir, por exemplo... Você tem que pensar, eu preciso ligar o carro, eu preciso apertar a embreagem, eu preciso tirar o acelerador, engatar a marcha, enfim, para poder sair com o carro, né? E depois de um tempo isso vira completamente automático. Por quê? Nosso cérebro quer guardar energia. O cérebro é um dos órgãos do corpo que mais consome, né? Exato. E ele se alimenta de glicose. Tanto é que, outro exemplo que eu dou, se você parar pra pensar, quando as pessoas vão fazer provas longas de vestibular ou algum concurso, elas sempre levam comida. É verdade. Um chocolatinho. Um chocolatinho de preferência. Exato, porque o nosso cérebro, ele consome glicose. Isso dá mais fome na gente. Então, o que a gente faz? Alimenta o cérebro. Só que tem uma questão de sobrevivência do ser humano que vem lá de trás, né?
eu não sei quando vai ser meu próximo alimento. Então, eu preciso Perfeito. poupar energia. Tá no nosso DNA, né? Exato. Assim, da história da humanidade, né? Exato. Então, quando a gente cria hábitos, o que o cérebro tá fazendo? Ele tá automatizando certos processos, né? Para Perfeito. que a gente possa guardar essa energia para um momento de sobrevivência. Então, se eu preciso fugir de um predador, se eu preciso tomar uma decisão que é importante para minha sobrevivência, eu vou ter a energia necessária para fazer isso. Ou como que eu vou achar meios, inovação, né, criação, como que eu vou achar meios de caçar, de pescar, de buscar comida, né? Então, para isso também, né? Exato, exato. Porque se a gente economiza com as funções básicas, como, por exemplo, amarrar o tênis ou dirigir, eu libero espaço mental, Exato. eu libero energia para que eu consiga tomar decisões que são mais importantes, mais complexas e que eu realmente preciso parar para pensar e analisar. Como que eu vou fazer isso da melhor forma? Ou como que eu posso, que nem você falou, essa questão da inovação, né? Como que eu posso fazer isso de uma maneira melhor e diferente, né? E Isso. trazendo mais resultados. Isso, Então, perfeito. acho que esse é o ponto, assim, principal. Perfeito. Muito interessante essa questão nossa do cérebro, né? De como ele é preguiçoso e quer poupar energia. Mas faz todo sentido, né? A gente precisa ter energia, já que ele é muito alto em consumo de energia, ele precisa poupar para outras coisas que importam de verdade. Não é que importam de verdade, não que as outras não importem, mas que vai precisar de mais energia, né? Então ele automatiza tudo. Muito interessante essa questão. Não, e você sabe que, eu não vou lembrar agora qual estudo que é, mas pessoas que são mais preguiçosas, elas normalmente acabam criando ideias mais criativas. Por quê? Se eu tenho preguiça de fazer todo um método tradicional para chegar até um resultado, então se eu tô em A e eu quero chegar em B, se eu tenho preguiça disso, o que meu cérebro vai fazer? Primeiro, o ócio criativo, né, que a gente fala, você tem tempo sobrando. E segundo, eu vou pensar numa estratégia que vai me fazer chegar de A para B de uma maneira mais fácil e mais rápida. Perfeito. E nesse momento a inovação acontece. Perfeito, faz sentido. Então são soluções mais criativas. Perfeito. Legal, isso é muito interessante. Aliás, o Charles, no livro, ele ensina pra gente como que um hábito é formado, né? E aí ele explica isso com um experimento de um rato de laboratório, em que ele colocou o ratinho lá num corredor, que era em formato de T, né? Então tinha uma bifurcação no final desse corredor, ele podia ir para a esquerda ou pela direita. E aí o rato ficava no começo desse corredor, tinha uma portinholinha, né, que era acionada e fazia um barulho, e aí o rato, a primeira vez que ele se deparava naquele corredor, como era tudo novo, o cérebro precisava gastar energia para processar, será que tem algum predador aqui? Será que tem alguma ameaça? E o rato, então, percorre lentamente até o final do corredor. Quando ele chega lá no final, nessa bifurcação em T, ele precisa decidir se ele vai para a esquerda ou pela direita, então o cérebro precisa gastar energia buscando sinais, né? Então, no caso aí era um aroma, né? Era um cheiro do chocolate que estava à esquerda e não à direita, então aí ele percorria aquele final e aí, do corredor, e aí no final tinha o que ele chama depois de recompensa, que era o chocolate. E esse processo, né, de colocar o rato no começo do corredor, liberar a portinhola com um aviso sonoro e ele percorrer e depois chegar até o chocolate, foi feito repetidas vezes, né, esse experimento no laboratório. E aí o que foi constatado? Então a gente tem, primeiro que o hábito eles chamam de loop, né, de 3 estágios, que é a deixa, que seria no caso do experimento do rato, essa portinhola acionando com o aviso sonoro, aí a rotina, que seria no caso ela pode ser física, ela pode ser emocional, mas ela, nesse caso do rato, era física, que ele tinha que fisicamente percorrer o caminho, virar à esquerda e chegar até o chocolate, que seria o que o Charles explica no livro, a recompensa. E aí o cérebro registra aquela ação como interessante, valiosa, porque fazer tudo aquilo significa chegar a uma recompensa, então é interessante registrar aquela informação. E aí, à medida que o rato ia fazendo aquele percurso de novo, ele ia primeiro acelerando, né, esse percurso, porque já sabia o que fazer, o que tinha que ser feito e onde estava a recompensa. E o mais interessante foi constatar que a atividade cerebral do rato diminuía, né, Sam? À medida que ele percorria esse labirinto, essa atividade cerebral ia caindo, o que significava que fazer aquele percurso até o chocolate já não era mais uma coisa que o cérebro estava pensando em fazer. Aquilo já estava meio que automatizado. Sim. Isso é muito interessante. Nossa, é muito interessante. E assim, você estava falando isso, eu pensei em 2 exemplos, assim, que é muito engraçado que a gente vê no cotidiano. Né? Primeiro, eu tenho uma pastora australiana, né? Que ela é muito esperta. E eu sempre gostei de treinar ela desde bebê. Ela tem 2 anos e 4 meses. E é muito engraçado, porque no treinamento dela, o que eu percebia?
eu usava a ração dela, um petisco, e aí eu começava a fazer uma sequência, né? Da pata, da outra pata, deita, senta, rola, faz tudo, né? E aí chegou um momento que eu pedia pra ela sentar, ela já sentava, dava uma pata, dava outra. Já adiantava o processo. Deitava, rolava e já ficava esperando o petisco. O petisco. Porque tinha automatizado esse comportamento. Eu já sei o que vem depois. Mas por que isso aconteceu? Repetição. Quanto mais você repete uma mesma ação, mais o teu cérebro consegue automatizar. E o segundo exemplo que eu queria trazer é dirigindo de novo também. Por exemplo, se você tem um caminho que você sempre faz, né? Isso. Da casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, enfim. Você sempre segue aquele mesmo caminho. E aí, eu lembro que isso já aconteceu muito comigo, né? Hoje em dia eu não dirijo mais, mas quando eu dirigia, o que eu achava engraçado? Às vezes eu chegava em casa e eu falava assim, gente, como que eu vim parar aqui? Eu não lembrava do caminho, porque eu tava viajando enquanto eu dirigia, pensando em outras coisas, mas o quê? O meu corpo... Executava a ação. Executava, porque eu tinha repetido tantas vezes que já estava automático seguir aquele caminho de casa, né? E eu acho isso incrível, como a gente vê que um hábito está incorporado quando você não tem mais a mente guiando aquilo, e sim, ele já foi pro teu corpo. Então, o teu corpo já sabe o movimento, ele já sabe a mecânica de como aquilo funciona. Isso é incrível. Pra te fazer de novo ir de um lugar pro outro. Então, é muito fantástico. É fascinante. Ótimos exemplos, muito bons.